Bem-vindos! Nesse vídeo eu vou usar novamente o diagrama de árvore para resolver um problema. O enunciado é esse. Um jogador lança um dado, depois uma moeda. Se a moeda der cara, ele ganha o número de pontos mostrado no dado. Se der coroa, ele ganha o dobro desse número. Qual a probabilidade de o jogador ganhar? 3 ou menos pontos, mais de 6 pontos. Essa aqui é a árvore representando os resultados do lançamento do dado. Pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, os lançamentos da moeda. Depois que o dado deu 1, a moeda pode dar cara e coroa. Depois que o dado deu 2, cara e coroa de novo e assim por diante. E aqui embaixo, o número de pontos que o jogador ganha. Se o dado deu 1, a moeda deu cara, o jogador ganha o que mostrou no dado, 1 ponto. Se a moeda deu coroa, ele ganha o dobro, então ele ganha 2 pontos. Se o dado deu 2 e a moeda deu cara, o jogador ganha 2 pontos. Dado 2, moeda coroa, o jogador ganha o dobro, ganha 4 pontos. Dado 3, moeda cara, o jogador ganha 3 pontos. Moeda coroa, ele ganha o dobro, 6 pontos, e assim por diante. Agora o enunciado pergunta qual a probabilidade de ganhar 3 ou menos pontos ou mais de 6 pontos. Letra A, probabilidade de 3 ou menos pontos. 3 ou menos são esses casos aqui, 1 ponto só, ou 2, ou 3. Só esses 4 casos são favoráveis do total de 12 casos possíveis. A probabilidade de conseguir 3 ou menos pontos, portanto, é 4 sobre 12. Letra B, probabilidade de mais de 6 pontos. Mais de 6 pontos é 7 ou mais. No caso aqui, 8 ou 10 ou 12. Só há 3 casos favoráveis. A probabilidade, então, de mais de 6 pontos, 3 casos favoráveis sobre os 12 casos possíveis. É mais provável, portanto, ele conseguir 3 ou menos pontos do que conseguir mais de 6. Aqui tem um detalhe interessante. O enunciado diz que o jogador lança um dado primeiro e depois ele lança uma moeda. Mas ele poderia ter feito o contrário, lançar primeiro a moeda e depois o dado. Isso não faria diferença nenhuma em termos de probabilidade. Eu fiz o diagrama de árvore nessa ordem que está no enunciado. Primeiro o dado e depois a moeda, mas poderia ter feito o contrário. Vou fazer agora começando pela moeda e depois o dado. Então, quando você lança a moeda, você tem 2 resultados possíveis, cara e coroa. Depois que a moeda deu cara, você lança o dado, você pode obter de 1 a 6 no dado. Quando ela deu coroa, a mesma coisa. E agora os pontos. Se a moeda deu cara, o jogador recebe os pontos que ele ganhou no dado, ou seja, de 1 a 6. Se a moeda deu coroa, ele ganha o dobro do que os dados mostraram, ou seja, de 2 a 12. Agora o enunciado. Letra A, probabilidade de 3 ou menos pontos. 3 ou menos pontos significa 1 ponto, ou 2, ou 3, 2. Então, são 4 casos favoráveis no total de 12 casos possíveis. Probabilidade, portanto, 4 sobre 12. E a segunda pergunta, qual a probabilidade dele conseguir mais de 6 pontos? Mais de 6 pontos significa 7 ou mais. No caso aqui temos 8, 10 ou 12. Então são 3 casos favoráveis no total de 12, probabilidade 3 sobre 12. Que é o mesmo resultado que eu tinha obtido na outra árvore, começando pelo dado e depois passando para a moeda. Esse tipo de problema em que você tem o lançamento de um dado e de uma moeda ao mesmo tempo pode parecer um tanto estranho, mas não é. Jogos que usam apenas um dado são muito sem graça porque as probabilidades são fáceis de calcular. É a mesma probabilidade para qualquer valor de 1 a 6. Então é comum você combinar uma outra coisa com um dado com moeda, ou então usar 2 ou mais dados, que é o que nós vamos ver várias vezes em outros exemplos.